Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes. Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação. Oi para você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast Nota 1000, mais um conteúdo aí agregando ao Nota 10, ao nosso canal de preparação para o Enem 2023. E hoje o nosso podcast está um pouquinho diferente, isso porque a gente não está recebendo algum dos nossos professores de milhões, mas sim a psicóloga Isabelle Lopes, que veio aqui conversar com a gente, falar um pouquinho sobre essa preparação e a ansiedade que envolve esse período pré-ENEM e também o período do ENEM. Seja muito bem-vinda, Isabelle. É uma alegria para a gente estar recebendo você aqui no Nota 1000. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. E que tema, né? Porque a ansiedade, ela tá no nosso mundo como um todo. E para o estudante de ENEM, a ansiedade, ela se torna muito maior do que é para ser, né? Porque se você se prepara o ano inteiro, é para não ter tanta ansiedade, mas aí é todo um processo que precisa ser feito, ser trabalhado. E você vai fazer o Enem? Vou fazer. A gente tá aí nessa preparação, tô me preparando e dividindo esse momento com quem acompanha o nosso canal. E eu acho que esse momento de partilha, a gente pode até começar falando disso, né? De como ter alguém para partilhar esse período de estudos. Eu tenho amigos, né, que estão próximos que também vão fazer, e a gente acaba encontrando uma rede de apoio uns nos outros, né, tanto nos estudantes, mas é importante, eu acredito, ter essa rede estendida para tanto no ambiente escolar como também no ambiente familiar, né? Sim, precisa de uma rede de apoio, né? Os amigos são fundamentais quando têm o mesmo objetivo, isso é muito importante, porque a adolescência e o jovem adulto, que é a fase que está fazendo a prova, que vai fazer as provas, eles têm que procurar também para ter cuidado com amizades tóxicas, que a gente pensa que não existem, mas existem muito nesse meio. Então já começa por aí. E ter uma rede de apoio em casa, na escola. É importante ter um acompanhamento do profissional se essa ansiedade está lhe atrapalhando a dormir, você não está conseguindo, começa a ler alguma coisa e no final da página já não lembra o que você está lendo. Então aí é importante procurar um profissional da área da psicologia. Isabelle, falando de ansiedade, né, eu acho que muito depois da pandemia a gente começou a dar nome a isso, né? Essa coisa que a gente sentia e não sabia, né, de onde vinha, o que era. E depois que a gente começou, quando a gente dá nome a uma coisa, é mais fácil lidar com ela. Como eu, enquanto estudante, consigo reconhecer, não só eu, né? Eu acho que é importante todos estarmos atentos às pessoas ao nosso redor, mas como eu, enquanto estudante, reconheço que esse meu nervosismo, essa minha impaciência, todas essas coisas que envolvem a ansiedade durante os meus estudos realmente passou de um limite e eu preciso, e eu já tenho que dar nome mesmo de ansiedade. Assim, a pandemia é uma coisa que ninguém esperava. Então, nós fomos para dentro de casa, passamos lá 2 anos e houve uma lacuna, querendo ou não, da aprendizagem. Não tem como ser 100% online. Então, isso já gera no adolescente uma ansiedade de assim, será que eu perdi algum conteúdo? Será que eu não aprendi direito? Por exemplo, matemática não estou conseguindo agora porque a minha base foi online. Então, assim, eu começo a ter muitas dificuldades, a tirar notas baixas, a ficar muito nervoso na hora da prova, não conseguir. Temos muitos alunos que chegam na hora da prova, não conseguem realmente, são pessoas que estudam o dia todo, chegam na hora, não conseguem fazer, não conseguem desenvolver. Então, aí a gente já começa a perceber. A pandemia é muito importante a gente falar, a gente sabe, passou tudo, temos que superar, mas nós ainda sofremos esse reflexo. E outra coisa, agora tudo é muito mais rápido do que era antes. Antes já existia ansiedade. A ansiedade sempre teve, como outras doenças, como a depressão, sempre teve presente. Mas depois começou a ser mais falada, porque a parte emocional começou a ser mais divulgada. A gente começou a pensar no que a gente sente. Que antigamente o que acontecia?
Eu, uma adolescente, vou fazer lá o Enem, estou muito nervosa, eu vou comer, que passa a minha ansiedade. Ou eu não vou comer nada, ou eu vou passar a noite estudando e chegava na hora da prova não conseguia fazer. Já era ansiedade. E a gente não dava o nome de ansiedade. Aí a gente já começa até a puxar a inteligência emocional, que a inteligência emocional é uma coisa que a gente não nasce com, ela vai se desenvolvendo de acordo com o que a gente vai aprendendo, com cada fase da nossa vida, e dar nome a esse sentimento, nesse momento que eu estou ali, ai meu Deus, e agora? Vou fazer a prova, Então, calma, vou respirar, né? O que eu estou sentindo? A primeira coisa é dar nome ao que você está sentindo. Eu estou com medo, eu estou com angústia, eu estou com muita ansiedade, minha mão está gelada, meu coração está palpitando. Então, começa a se trabalhar dessa maneira. Você falou sobre inteligência emocional e, pelo menos para mim, passou a ser um termo mais recente, assim, eu compreender e ouvir nos últimos anos também. Explica um pouquinho para quem está acompanhando a gente que ainda não sabe o que é isso. Inteligência emocional ou socioemocional também, que a gente coloca, é um termo que vem de Daniel Goleman, ele que criou, né, ele que veio com esse termo, que é justamente identificar e saber trabalhar. Eu tenho que identificar o que eu posso fazer nesse momento. Vou te dar um exemplo. Eu acordei, estou vindo para a TCM e, de repente, eu chego no meu carro, o pneu está furado e eu estou atrasada. Aí vai me dar o quê? Raiva. O que eu vou fazer com isso? Se eu tiver inteligência emocional, eu vou deixar lá, vou chamar um Uber, vou chamar um táxi e vou vir para cá. Se eu não tiver inteligência emocional, se eu ainda não tiver adquirido, eu vou ficar com raiva, vou reclamar com quem estiver na minha casa, vou fazer a maior confusão, vocês dizem aqui moído, né? Vou fazer o maior moído. Então, vai a forma como você vai lidar com essa emoção. Então, não quer dizer que você vai aprender do dia para a noite. A inteligência emocional você aprende todo dia um pouquinho. Pode ser que eu seja uma pessoa que eu tenha muito problemas assim de falar as minhas emoções, de colocar. Então isso eu vou aprendendo passo a passo. Aí pode ser que eu hoje tirei uma nota baixa, aí eu vou chorar, quer dizer que eu não aprendi. Não, você vai ter o tempo e vai aprendendo devagar. Então é um termo novo realmente, mas que está sendo muito trabalhado e vem junto com a psicologia positiva também, com a questão do florescer, do pensar na sua espiritualidade, em pensamentos positivos, não aquela pessoa positiva, todo dia eu acordo... Positividade tóxica, não, né? Não é isso. É a forma de você realmente tentar enxergar as coisas. Como é que eu posso usar isso, a inteligência artificial, no meu dia a dia de estudos? Artificial? Opa! Olha, é porque a gente vai estudando tanto e lendo... Não, é interessante, porque a inteligência artificial, ela tá aí, é um outro podcast, é interessante. É porque a gente fica estudando tanto e agora, né, lendo muito sobre inteligência artificial, pensando em questões, pensando até na redação, vai que cai uma coisa dessa, Sim. Que vai misturando as palavras, né? Inteligência emocional. Como é que eu posso usar essa inteligência no meu dia a dia de estudos? Você ter uma rotina de estudo, você ser consciente que você estudou. Não, eu tirei das 14 às 16 para estudar. Li ali o que eu tinha que fazer. Então eu não preciso me cobrar à noite porque, mas será que eu estudei tudo? Será que eu vou dar conta? Você não tirou aquele tempo? Então aquilo ali é inteligência emocional. Você tá consciente que você estudou. Você não fica com aquela cobrança o tempo todo. Não. Porque tem muita gente que é assim. Eu tenho muitos alunos que chegam e dizem assim, eu estudei o dia todo, mas eu não consegui dormir porque eu acho que eu não estudei o suficiente. Eu digo, mas você não fez a sua rotina, não tem o seu planner de estudo. É muito importante a questão da rotina. Então, ali a gente já trabalha a inteligência emocional. Primeira dica, então, é ter um plano aí de planner, estudo. É uma rotina. Uma Na rotina. verdade, a gente tem que ter uma rotina. Então, se eu estudo de manhã, né, tenho que ter isso é muito importante também, o meu momento de lazer. A gente não pode, não é porque eu vou fazer o Enem que eu só vou estudar. Não, isso já é comprovado cientificamente que chega uma hora que você não aprende mais.
Então, tanto que é até recomendado que dias antes, né, você estude coisas bem leves, ou até vá se distrair, vá lanchar, vá fazer alguma coisa, né, sair um pouquinho da sua rotina que é saudável. Isabelle, a gente tá falando disso de rotina, pelo menos acontece comigo, não sei se para quem tá acompanhando, né, para quem também tá estudando, às vezes eu tô lá seguindo o meu plano, a gente tem, inclusive o Nota 10 tem o seu próprio cronograma de estudos, com as aulas, e aí eu planejo de estudar aquilo naquele dia, de revisar naquele dia, e eu fico tão ansiosa pensando na prova, pensando que eu tenho que estudar, que eu tenho que aprender, que eu tenho que revisar, que eu não consigo focar no estudo em si, né, no aprendizado. Como é que eu posso reverter isso? Vivendo hoje, porque a ansiedade tu tá vivendo amanhã, né? Eu tenho que estudar amanhã, a prova vai ser sexta-feira. Não, pera lá. Hoje, o que eu tenho hoje para fazer? É um exercício diário, porque é difícil a gente não pensar, eu tenho muitas coisas para estudar para a prova e hoje que eu vou começar. Não, mas é o que eu vou estudar hoje, qual é a minha missão de hoje. Então, é vivenciar realmente o hoje. Em relação ao tempo, e também outra coisa que eu queria que a gente falasse era sobre frustração, porque isso é um sentimento que vem seguido, né? Eu planejo de estudar, não consigo estudar porque estou muito ansiosa, e aí eu me frustro por causa disso, e, enfim, vai virando uma bola de neve. Assim, como amenizar esse sentimento? Eu digo amenizar porque você pode me dizer isso, mas eu às vezes sinto que é uma coisa meio que inevitável quando a gente se cobra muito. A frustração, eu vou te dizer logo, como psicóloga do desenvolvimento, ela faz parte da vida. E a gente tem que frustrar desde criança para justamente não chegar nesse ponto, né, de agora e você não saber lidar com a frustração. Que é até uma das minhas grandes preocupações hoje, porque hoje os pais não querem frustrar os filhos. E a vida vem e te frustra. Então, a gente tem que saber lidar com isso, tem que saber reconhecer. Aí vem a inteligência emocional de novo. Estou frustrada. Por que eu estou frustrada? O que aconteceu? Aí você vai dizer, eu não consegui estudar do jeito que eu queria. Ou eu estudei e eu não entendi. Você está reconhecendo aquilo ali. Como é que você vai trabalhar isso? Dê um tempo, vá tomar um banho, vá tomar um sorvete. Depois sente de novo, volte e tente mais uma vez. Por que você acha que o Enem acaba se tornando uma questão tão grande para os estudantes, principalmente nessa fase da adolescência? Olha, assim, eu digo muito, eu dei aula em faculdade durante muito tempo sobre desenvolvimento humano, principalmente na fase da adolescência. E eu digo que a pergunta mais difícil que a gente tem que responder na vida é o que você quer fazer para o resto da sua vida. Só aí já é uma pressão... Já dá um ataque cardíaco já. É uma pressão muito grande para uma faixa etária que está cada vez mais nova. Hoje tem meninos com 14, com 16 anos que ainda não estão preparados para tomar essa decisão. Então, isso já nos frustra, né, como profissional e nos preocupa. Então, claro, se me preocupa, imagina eles, um menino de 16 anos, para escolher uma coisa que é para o resto da vida, é uma decisão muito séria. Você não acha um pouco injusto, não? Eu tenho esse sentimento e é o que eu converso com os meus amigos, assim. Cara, é tão injusto a gente ser tão jovem e ter que tomar uma decisão tão grande, assim... Eu fico, não é possível que alguém não... Um adulto precisa tomar as rédeas dessa situação de a gente estar aqui. Adolescentes, né, jovens, recém-jovens. Não tem adulto nessa história. A gente não tem uma cabeça ainda tão formada quando está decidindo... quando tá fazendo o Enem, quando tá decidindo, exceto quem já fez, quem tá tentando novamente, ou quem já tem uma coisa muito, né, assim, uma grande certeza, não é isso realmente que eu quero. Mas eu acho injusto, sabe, a gente ter que decidir isso tão cedo.
Digamos que eu seja essa adulta, né? Mas eu sempre coloco isso em debate, eu acho uma pergunta muito difícil. Agora, realmente, temos muitos adolescentes que sabem o que querem. Aí entra também a questão da orientação profissional, aplicação de testes psicológicos que ajudam a você saber qual é a área que você tem mais potencial. Aí também tem que ver a questão familiar, é todo um complexo, vamos colocar assim, que pode também te ajudar a chegar a essa decisão. Você não precisa tomar, antigamente, na minha época, para colocar assim, há uns 20 anos atrás, era desse jeito, era papum. O psicólogo em escola não existia, né? Então hoje não, hoje a gente já faz um trabalho de transição, que eles conhecem, tem feiras vocacionais, eles têm oportunidades de fazer testes, de conhecer profissões diferentes, para se tornar um momento não tão doloroso, um momento até mais prazeroso. Você falou sobre... A gente está falando sobre essa escolha, né? Que eu acho que acaba se tornando o ponto principal de toda essa ansiedade do Enem, né? Eu acho que é muito mais sobre o futuro do que sobre, eu vou me dar bem na prova, porque eu fico pensando, eu vou me dar bem na prova, mas na verdade meu pensamento tá, se eu não me der bem na prova, eu não vou conseguir passar, e se eu não passar, eu vou me frustrar, eu vou decepcionar as pessoas que acreditam em mim, eu vou decepcionar os meus pais. Isso tudo tem um peso, né? Tem. Aí a gente vem muito com a parte comportamental, né? A gente tem que trabalhar todos os lados. Eu tenho que pensar em tudo. Eu tenho que estar preparada e ter soluções para isso. Vou fazer. Se eu não me der tão bem, eu tenho mais um ano para estudar e eu vou estudar mais, vou estudar diferente, né? Porque às vezes a gente estuda de uma maneira não correta. A gente percebe muito isso em escola. Tem aluno que até na aula do reforço tudo estuda de uma maneira errada. Então, vou pegar mais dicas e vou conseguir, sim, chegar para a família e falar, não foi dessa vez, mas temos mais um ano aí. Né? Aquela história, eu sou brasileira e não desisto nunca. Como é que a gente faz? Eu tô aqui só fazendo perguntas minhas, como se Isabela tivesse as respostas, né? As soluções de todos os meus problemas. Mas como é que a gente faz para ter essa consciência? Porque aqui, tendo inteligência emocional e conversando com você, eu penso, né? Eu tenho mais um ano para estudar, eu preciso deixar um pouco de lado a ansiedade e pensar de uma forma mais prática, que o Enem não é o fim do mundo, né? Que é tipo assim, não é isso que vai definir minha vida para sempre. Uhum. É um dos caminhos que pode ajudar a definir, a formar minha vida, o meu futuro e meu futuro profissional, né? Mas eu ainda posso ter... A gente encara muito assim, como se fosse tudo ou nada, né? E não é, todo ano tem Enem. Todo ano tem Enem. E é interessante, assim, às vezes, até quando, né? Eu já acompanhei o caso de uma pessoa que estudou, não passou. Aí fez uma outra faculdade particular, cursou lá, aí depois formou, aí fez outra, aí depois ela caiu em psicologia. Ela tinha feito 5 graduações. Nossa! A psicologia, que era o grande sonho dela, que era o que ela tinha tentado no Enem e não tinha passado. Aí eu falei, por que se você foi para uma particular logo de cara, por que tu não foi fazer logo psicologia, já que era o seu grande sonho, né? Uhum. Aí ela ficou, pois não sei, na época e tal. Eu digo, primeiro a gente tem que se encontrar, primeiro a gente tem que se conhecer. Até para a gente saber trabalhar, porque se eu não me conheço, se eu vou só na onda dos amigos, vai todo mundo estudar tal coisa, vai todo mundo fazer para estudar na faculdade tal, não dá. Agora é a hora que é você e você. Você falou de amigos e eu acho que essa decisão também, a escolha, né, desse curso, do que a gente vai fazer no futuro, envolve muito a família, né? Às vezes eu tenho muita sorte de não ter essa realidade, assim. Meus pais são professores, eu acho que isso ajuda bastante, né? Meus pais são professores e eles sempre me deixam muito à vontade, né? De fazer o que eu tenho vontade, de o que eu quero. Só que às vezes essa não é a realidade de todos os estudantes. Às vezes dentro de casa mesmo a gente encontra
uma pressão, né? De, você tem que fazer esse curso porque seus pais já são isso. Porque meus pais já são advogados, então eu tenho que fazer direito. Ou então fugir de outra área. Eu tenho amigas que... a família toda é da área da saúde, mas quis ir fazer engenharia. Então, é toda uma questão também, quando envolve a família, essa pressão. E continua. Isso já vem, isso é cultural. Vou dar o meu exemplo. Quando eu fui fazer, eu sou filha mais velha. Minha família, praticamente todos são médicos. Tios, primos, todos médicos. E eu não queria fazer medicina, nunca gostei. Aí eu dizia assim, vou fazer fisioterapia. Aí meu pai dizia assim, não, você vai fazer medicina e vai fazer fisioterapia. Vou fazer não sei o quê, você vai fazer medicina e depois vou fazer psicologia. Não, você vai fazer medicina e fazer psiquiatria. Eu me inscrevi, sem ele saber. Passei no 3º lugar na faculdade, isso no meio do ano, eu estava na metade do 3º ano, né? Uhum. E eu tinha que me matricular. Aí a minha mãe, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, minha mãe é muito parceira. Aí a minha mãe disse assim, tu vai fazer supletivo. Aí eu falei, mãe, vai porque você vai começar a estudar agora, você não quer fazer psicologia? Então a gente vai sem teu pai saber. Tá. E aí foi, e depois a gente disse, e hoje ele é o meu maior fã. Uhum. Ele é a pessoa que me apoia em tudo. E como é que ele lidou, assim, quando você foi falar? Então, pai, eu fiz a inscrição no vestibular escondido, e agora? Não, eu só dei o resultado assim, eu passei em 3º lugar. Aí ele disse Vamos assim... usar o que nós temos, né? Aí ele disse assim, mas você vai continuar estudando para medicina no final do ano. Aí eu, tá bom. Mas não continuei, realmente. Estudei, mas eu me identifiquei com psicologia desde a minha primeira aula. E engraçado que, assim, quando a gente descobre o que a gente quer, quando a gente sabe, pode vir outras coisas. Se me perguntar assim, hoje você faria um outro curso de graduação? Não, não faria. Eu posso fazer outras especializações, mestrado. Não, mestrado também não, porque só um já basta. Mas, assim, eu acho que o principal é a gente pensar na gente, é saber o que a gente gosta, ver qual é o nosso potencial, porque é você que vai trabalhar com aquilo. Um dia desses me falaram assim, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com o outro, em qualquer profissão. Se eu não tiver uma responsabilidade comigo, porque quando eu entro numa faculdade eu tenho que estudar, é diferente de colégio. Porque eu vou sair dali, eu vou me formar e vou estar com relação com outras pessoas. Eu vou ser responsável pelaquela vida, pelaquela informação que eu vou dar. Então eu tenho que estar preparada para isso. A gente tá falando muito dessa escolha e uma coisa que eu acho que se torna cada vez mais evidente, assim, nesse processo da escolha da profissão, já que a gente vive em um sistema capitalista, né? É pensar nisso de ser feliz ou ganhar dinheiro, como se as duas coisas não pudessem estar interligadas, ou então, não, eu vou fazer um curso que eu nem me identifico tanto, eu nem gosto, mas eu sei que vai me dar dinheiro. Ou então, será que vale a pena eu fazer o que eu tanto quero, mas que não paga tão bem assim no futuro? Eu acho que essa relação é muito difícil, assim, de ponderar, porque a gente tem que ter inteligência emocional, de entender, né, que a gente precisa fazer algo que a gente goste, né, que eu acredito muito que faça a diferença na execução da nossa profissão futuramente, mas também nós temos que lidar com a realidade de saber que a gente precisa ter uma vida confortável e para ter uma vida confortável a gente precisa de dinheiro. Como equilibrar essas coisas? Aí a gente vem com a questão da frustração, né, que tu colocas, que a gente fica, ou eu faço que tem mais emprego também, porque a gente escuta muito isso, eu vou fazer tal coisa porque é mais fácil de eu conseguir emprego. Você tem que fazer o que você gosta e ser o melhor naquilo que você gosta. Pode ser a profissão que for. Você entra de cabeça, estude e seja o melhor possível naquilo. E você vai ser bem-sucedido. Aí sim, a felicidade, é engraçado, trabalho, segunda-feira já vou ter que trabalhar, eu digo assim, graças a Deus, que você vai ter que trabalhar, você escolheu aquela profissão. Você pode estar cansado, mas você está feliz de estar trabalhando. Então a gente tem que pensar muito, pode ser a profissão que for. Eu digo, tem muitas profissões que daqui a pouco que não estão em alta e que vamos precisar. Professores é uma delas.
A gente não escuta ninguém querendo assim, vou fazer letras, vou fazer geografia, pedagogia. Ninguém, daqui a pouco, é o que vai estar dando dinheiro. Vai ser professor. Psiquiatria, antigamente, psicologia, também ninguém queria fazer. E hoje são 2 profissões também que estão em alta. Então, eu acho que você tem que acreditar primeiro no que você quer e apostar em você. E entrar de cabeça, estudar, participar de tudo que a faculdade, a universidade tem para lhe oferecer, questão de estágios, participar das ligas, de congressos e se destacar, escrever também é muito importante, publicar. Você tendo um currículo bom, você vai ter um emprego bom e você vai conseguir conciliar aí os 2. Eu fico um pouco mais aliviada, porque eu penso muito nisso, assim, de escolher realmente o que gosta. Por mais que hoje em dia a gente tem muito isso, como você falou, né, na cabeça, assim, de nós vamos, é pro resto da minha vida. E hoje eu já tenho esse pensamento, assim, de me permitir, né? Penso em fazer tal curso, vou começar e, se não der, qual o problema de mudar? Né? Acho que a gente tem, às vezes, um pensamento muito rígido de não estar aberto a reconhecer mudanças, ou até, é isso, não deu, vou para outra coisa. E é perfeito, eu acho que essa é a atitude correta. Aí a gente já vê a inteligência emocional de novo, porque eu já escutei... A minha psicóloga tá orgulhosa agora. Ela tá orgulhosa. Porque eu já escutei pessoas que vou terminar a faculdade, mas não vou trabalhar na área porque eu não me identifiquei. E o que você vai ficar fazendo ali, então? Por causa da turma, por causa dos amigos? Não, pode ser que eu vou fazer culinária. E chegue lá e não goste, posso desistir? Posso, sim. Que bom que eu posso desistir e posso começar tudo de novo, né? Isso faz parte do nosso desenvolvimento. A gente cai, levanta e vai andando e sobe um degrau, desce. É assim mesmo. Acho que é muito mais sobre a gente aprender a lidar com as coisas do que tentar controlar, né? Assim. Porque o nosso maior, assim, até por causa do pouco tempo que nós temos para o muito que a gente tem que fazer. Então tem que ser tudo medido, regrado, horário, né? Então isso acaba nos trazendo uma ansiedade exagerada. Quando a gente não consegue alcançar, tem a questão da frustração, então vai só somatizando também, porque aí vem as patologias, dores nas costas, problemas no estômago, quantidade de aluno que tem problema de refluxo, dores de cabeça, não conseguem dormir direito, isso é somatização. Isso não é um problema físico, isso é um problema psicológico que, devido a tudo isso que ele está enfrentando e que o físico está colocando ali como patologia. Já que você falou isso e a gente já está chegando ao fim do nosso podcast, né? Eu queria que você desse as principais dicas do que fazer para ter essa saúde mental, ter esse equilíbrio emocional nessa reta final de preparação para o Enem. Respirar, né? E respirar da maneira correta. Não é contar 1 até 10 que eu tô calma, não. Respira 6, solta pela boca 6, bem devagar, tranquilamente. Meditação é uma coisa muito boa de fazer. Eu queria saber se eu posso quebrar que eu queria pegar 2 bombons ali que eu quero ensinar uma técnica. Pode ser? Posso pedir aqui pro pessoal trazer os bombons? Dentro da minha bolsa tem 2 bombons. Isso. Que eu vou ensinar aqui uma técnica que é Mindfulness, que está sendo muito utilizada agora. Trouxe um aqui para você. Cadê o meu? Aqui, pronto. Nossa, eu vou comer até bombom, não, viu? Mas não abre não. Tá. Lá. Eita. Peraí. Eita, como eu já tô fazendo vamos errado. Lá. Isso aqui é uma técnica que se chama de atenção concentrada. Eu tô muito nervosa, tô muito ansiosa antes de uma prova. O que eu vou fazer? Vou pegar o bombom. Vou olhar, vou ver o que está escrito no bombom. Bombom é de quê? As cores que ele tem, né? O barulho que faz, o som. Aí eu vou começar a abrir esse bombom. Olha a cor que tem dentro, é diferente. Olha, tem dois papeizinhos. Aí você vê já, e você pega o bombom, cheira. Se identifica do que ele é? A cor, o formato. Aí você bota na boca.
e você vai saborear e sentir tudo o que tem. Você não vai só mastigar e engolir. Faça aí. Sinta todos os sabores, todos os aromas. É maravilhoso. Isso é uma técnica que a gente pode utilizar antes de uma prova, que vai ajudar você sair do pensamento agitado que você está para aquele momento. É um momento simples, que vai te trazer de volta para onde você tem que estar. E se todas as vezes for um chocolate desse, então... Né? Então, assim, essa técnica eu sempre utilizo, principalmente antes de prova. É mindfulness, é muito bom. Tô mais calma mesmo. E a gente sente diferença. E a gente para de pensar no que a gente estava pensando. É muito bom. E tava uma delícia os chocolates, viu, gente? Isabelle, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por todos os ensinamentos que você passou pra gente, por esse momento também. Acho que o pessoal vai gostar bastante, né? Já tem uma dica pra você no dia da prova, tá ansioso, faz essa estratégia que a Isabelle passou aqui com a gente. Queria te agradecer bastante pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço, estou à disposição. Adorei. Obrigada, Isabelle. Obrigada a você que está acompanhando a gente. Lembrando, né, que essa é só mais uma parte do Nota 10, do nosso podcast Nota 1000, que ainda vai receber professores. A gente ainda vai conversar e vai falar muito ainda sobre o Enem nessa reta final. E você também pode acompanhar, deve acompanhar as nossas aulas através do nosso canal Nota 10, nas multiplataformas da TCM e também no nosso Instagram, @Nota10TCM. Eu volto depois. Nota 10 é um oferecimento de Instituto Educacional Sementes. Seamo 30 anos, educando gerações. E Colégio Menino Deus, qualidade e eficiência na educação.